Olá a todas, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura pública de Totem e Tabu. A galera daqui a pouco está chegando, já estou começando a gravação. E hoje, vamos compartilhar a tela aqui. Ahn, Vamos lá. Hoje a gente vai começar o Totem e Tabu, né, na página 125 do PDF. O livro, como sempre, edição Companhia das Letras aqui, né? No PDF, a página 125. Na, na nossa edição da Companhia das Letras, página 191. E estamos no Portanto. E é aqui que nós vamos continuar, certo? Opa, Márcio chegando aí. Muito bom, Marcinho. Belezeira? Boa noite. Tudo jóia? Já estamos no ar. Então, vamos nós. Tem mais gente chegando. Valeu, gente. Ô, Benja. E aí, Benja? Tranquilo? E aí, Fábio, tudo bom? Tudo bom, Márcio? Tudo jóia? Tudo bom, amigo? Vamos Tudo nós. jóia, Benjamin? Tudo bom? Tudo jóia, amigão? E vamos Valeu. lá. Estamos aqui no Portanto. Então, no impresso, página 191, no PDF 125. Portanto, a concepção do horror ao incesto como um instinto, instinct, olha lá, não é o tal do trib, né? É o instinct. Inato deve ser abandonada, né? Como algo inato, né? Como algo natural. Não é diferente com outra explicação para a proibição do incesto que tem numerosos seguidores. A hipótese de que os povos primitivos logo se deram conta dos perigos que a endogamia representava para sua estirpe e, por isso, adotaram intencionalmente a proibição. São várias as objeções a essa tentativa de explicação. Não apenas a proibição do incesto deve ser mais antiga do que a criação de animais domésticos, na qual o homem pôde observar os efeitos da endogamia sobre as características da raça, como ainda hoje as consequências nocivas da endogamia não foram estabelecidas além de qualquer dúvida e não são facilmente demonstráveis no ser humano. E, pelo que sabemos sobre os selvagens de hoje, é muito improvável que seus mais distantes ancestrais já se preocupassem em evitar danos aos futuros descendentes. Seria algo absurdo atribuir a essas criaturas descuidadas, que viviam apenas um instante, motivos higiênicos e eugênicos que mal são considerados na cultura de hoje. Ele fala de não ser provado, né? Como prova, a gente tem a obra de ficção, né? Game of Thrones, né? Que você tem lá os filhos, né? Dos irmãos e tal, né? Bom. É preciso objetar, enfim, que a proibição da endogamia por motivos práticos de higiene, como um fator debilitante da raça, parece inteiramente inadequada para explicar a profunda aversão que a nossa sociedade demonstra pelo incesto. Como expus em outro lugar, esse horror ao incesto é ainda mais vivo e mais forte entre os povos primitivos atuais do que entre os civilizados. Também quanto à origem do horror ao incesto, seria de esperar que tivéssemos a escolha entre explicações sociológicas, biológicas e psicológicas, em que os motivos psicológicos seriam talvez considerados representação de forças biológicas. Mas somos obrigados, no final da pesquisa, a concordar com a resignada sentença de Fraser, de que não conhecemos a origem do horror ao incesto e não sabemos sequer que direção tomar. Nenhuma das soluções até aqui apresentadas para o enigma parece satisfatória. Devo ainda mencionar uma tentativa de elucidar a gênese do horror ao incesto, que é de um tipo muito diferente das até agora consideradas. Podemos designá-la como uma explicação histórica. E por minha conta e risco, entendo esse histórico aqui, não tanto como quem faz uma definição muito intrínseca de histórica, muito cuidada de histórica, mas o histórico quase que num sentido generalista, quase que algo entre o histórico e o mítico e o mitológico, né? Nesses termos, uma história rarefeita o suficiente para não haver provas, né? É, é, será que o Freud está dizendo aqui não tenho provas, mas tenho convicções? Pode ser. Uhum.
tá marcado, né? Aí É. entre. Né? Será que é? Aham. Tenho convicções interessantes, mas enfim, né? Vamos ver onde é que vai dar esse jazz aqui, né? Essa tentativa relaciona-se a uma hipótese de Charles Darwin sobre o estado social primevo do homem. Olha lá, tá aqui, ó, tá aqui, uma das grandes leituras do tio Freud. Tio Freud não saía de casa sem ele. Recomendo essa edição, hein? Coisa linda, ó, o Charles Darwin aqui, ó. Coisa maravilhosa. Dona Francisca, como é que tá, belezinha? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. E aí? Tudo bem? Recomendo essa leitura aqui. De que editora que saiu? Da Ubu. A Ubu faz coisa legal, né? Super legal. Organização, apresentação e tradução do Pedro Paulo Pimenta. A Origem das Espécies. Esse daqui, assim, acho que na ciência é um dos principais livros do Freud, né? É uma espécie, acho que tanto Shakespeare e Goethe na literatura para o Freud e na biologia o Charles Darwin. E lá vai ele recorrer ao pai, né, da evolução para explicar essas coisas. A hipótese de Charles Darwin sobre o estado social primeiro do homem. Ele deduziu dos hábitos de vida dos macacos superiores que também o homem viveu originalmente em pequenas hordas, dentro das quais o ciúme do macho mais velho e mais forte impediu a promiscuidade. Podemos realmente concluir, no que sabemos sobre o ciúme dos quadrúpedes machos, dotados, como muitos deles são, de armas especiais para lutar com os adversários, que o intercurso promíscuo no estado de natureza é extremamente improvável. Portanto, se olharmos bastante para trás no curso do tempo, julgando pelos hábitos sociais do homem tal como hoje existe, a concepção mais provável é de que o homem primevo originalmente viveu em pequenas comunidades, cada um com tantas esposas quantas podia obter e sustentar, que ele ciumentamente guardaria dos outros homens. Ou pode ter vivido sozinho com várias esposas, como o gorila, pois todos os nativos concordam em que apenas um macho adulto é enxergado num bando. Quando o macho jovem cresce, há uma disputa pelo domínio e o mais forte, matando ou expulsando os outros, estabelece-se como líder da comunidade. Dr. Savage, em Boston Journal of Natural History, volume 5, 1845, 47, página 423. Os machos jovens vagando após serem expulsos impediriam, quando enfim encontrassem uma parceira, uniões consanguíneas muito próximas no interior da mesma família. Atkinson deve ter sido o primeiro a notar que essas condições da horda primitiva de Darwin impunham praticamente a exogamia dos homens jovens. Cada um desses jovens expulsos, podia fundar uma horda semelhante, na qual vigorasse a mesma proibição de atos sexuais motivada pelo ciúme do chefe. E no curso do tempo, né, essas circunstâncias resultariam na regra, agora consciente em forma de lei: nada de relações sexuais entre companheiros de horda. Após o estabelecimento do totemismo, a regra teria se transformado em nada de relações sexuais no interior do totem. De novo, para citar Game of Thrones, tem um episódio lá que a gente sabe, né? Que para além da muralha tem um cara lá que transa com as moças e vai tendo filhos e tal. E esses filhos são dados em devoramento aos White Walkers, né? Os andarilhos da noite lá, que são os caras de gelo lá, né? Então tem toda uma referência mítica tal, né? Existe, eu particularmente acho uma coisa interessante no Game of Thrones, na série, nos livros eu não enfrentei ainda, mas é, é, a série vem sendo tratada numa dimensão bastante histórica. Histórica. De repente, ela se mostra mítica, né? Ela se mostra fantástica e mítica, né? Esse movimento do limite entre o histórico e o mítico, será que é um símbolo ou será que é um fato? Será que a gente tem uma coisa da ordem do documental ou da ordem do simbólico e do imaginário? Como é que, né? Esse limite é uma das coisas que eu acho mais gostosas no Game of Thrones. E a gente, na minha opinião, não vou dizer reencontra, né? Porque é anterior, né? Encontra muito isso no Freud, né? O Freud está lidando aqui com essa dimensão, né? Olha, a gente trabalha com antropologia, antropologia histórica, a gente vai averiguando questões de relatos de antropólogos e tal. Chega uma hora que a gente começa a entrar na, na, na área das suposições e a gente começa a caminhar para o mítico, para o imaginário, né? Para a simbolização, né?
tentando rastrear os mínimos aromas daquilo que a gente pode diagnosticar como as nossas origens, as ancestralidades, nossos costumes e vínculos, né? Acho isso sensacional. Ah, mas isso não é preciso e tal. Bom, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, já diria Fernando Pessoa. Isto posto, Andrew Lang aderiu a essa explicação da exogamia, mas no mesmo livro ele defende a outra teoria de Durkheim, que vê a exogamia como consequência das leis do totem. Não é nada fácil juntar as duas concepções. No primeiro caso, havia exogamia antes do totemismo. No segundo, ela seria consequência dele. 3. A experiência psicanalítica lança um único raio de luz nessa escuridão. Freud é foda, né? Parece uma epígrafe, né? Há muita semelhança entre a relação das crianças com os animais e a dos primitivos. A criança não mostra ainda nenhum traço da arrogância que leva o homem adulto civilizado a desenhar uma fronteira nítida entre a sua natureza e dos outros animais. Sem hesitação, a criança vê o animal como seu igual. No franco reconhecimento de suas necessidades, sente-se talvez mais próxima do animal que da pessoa adulta, que provavelmente lhe parece um enigma. Nesse bom entendimento entre a criança e o animal, ocorre às vezes uma singular perturbação. Aqui, sobre a criança e o animal, a natural perturbação, eu já penso naquela dimensão winnicottiana do Calvin e Haroldo, né, que tem o tigre como seu companheiro, que na verdade é um objeto transicional e tal, né? Fico pirando nessa questão, acho interessante. Hum. A criança começa de repente a temer uma determinada espécie animal e evitar o contato ou a visão de todos os indivíduos daquela espécie. Produz-se o quadro clínico de uma zoofobia, uma das mais frequentes enfermidades psiconeuróticas dessa idade e talvez a primeira delas. Geralmente, a fobia diz respeito a bichos pelos quais a criança demonstrou vivo interesse até então, nada tendo a ver com aquele indivíduo. Os animais passíveis de ser objeto de fobia não são numerosos nas condições de vida das cidades. São cavalos, cães, gatos, mais raramente pássaros e, com alguma notável frequência, bichos pequenos como os besouros e borboletas. Às vezes, animais que a criança conhece apenas de livros ilustrados e de fábulas que ouviu tornam-se objeto do medo absurdo e desmedido que aparecem nessas fobias. São raras as ocasiões em que sabemos como se deu uma escolha insólita do animal que provoca o medo. Devo a Carl Abraham a comunicação de um caso em que a criança mesma explicou o medo de vespas pelo fato de as cores e listas do corpo da vespa lhe lembrarem o tigre, o qual se devia temer pelo que sabia. A gente certamente vai entrar aqui no Pequeno Hans, né? O Pequeno Hans marca essa questão, né? As zoofobias das crianças ainda não foram objeto de uma cuidadosa investigação psicanalítica, embora muito a mereçam. As dificuldades em analisar crianças de tão pouca idade são talvez o motivo desta omissão. Não se pode afirmar, então, que conhecemos o sentido geral dessa enfermidade e sou de opinião que ele não se revelaria unívoco. Mas alguns casos dessas fobias referentes a animais grandes mostraram-se acessíveis à análise e assim entregaram ao pesquisador seu segredo. Foi o mesmo em cada caso. Quando as crianças examinadas eram meninos, o medo concernia ao pai, no fundo, tendo sido apenas deslocado para o animal. Todo aquele com experiência da psicanálise já viu desses casos e deles adquiriu a mesma impressão. No entanto, posso referir-me a poucas publicações detalhadas sobre o tema. É um acaso da bibliografia, do qual não se deve inferir que só podemos basear nossas afirmações em observações isoladas. Mencionarei, por exemplo, um autor que se ocupou judiciosamente das neuroses infantis, o Dr. M. Wolff de Odessa. Curiosamente, Wolff deve ser lá no alemão, algo vinculado a lobo, né? Porque afinal, em inglês é lobo, Wolf, né? Enfim. Ele relata o caso de um garoto de 9 anos de idade que sofreu uma fobia de cachorros quando tinha 4 anos. Ao ver um cão passar na rua, ele chorava e dizia gritando: "Não me pegue, cachorro, eu vou ser bonzinho." Por ser bonzinho, ele entendia não tocar mais violino.
masturbar-se. O mesmo autor explica que sua fobia de cachorros é, na verdade, o medo do pai deslocado para os cachorros, pois a singular declaração "vou ser bonzinho, cachorro", isto é, não vai se masturbar, refere-se propriamente ao pai que proibiu a masturbação. E numa nota ele acrescenta o seguinte, que combina com minha observação e ao mesmo tempo testemunha a frequência de tais experiências. Creio que essas fobias de cavalos, cachorros, gatos, galinhas e outros animais domésticos são tão difundidas na infância quanto o pavor nocturnus e na análise quase sempre se mostram como um deslocamento do medo a um dos pais para os animais. Quanto à fobia de ratos, que é tão difundida, não posso afirmar que tenha o mesmo mecanismo. Dá pra gente pensar no nome dos ratos e tal, né? No primeiro volume do Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologie Forschungen, Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, publiquei a análise da fobia de um garoto de 5 anos, 1909, pequeno Hans, que o pai do pequeno paciente havia colocado à minha disposição. Tratava-se de um medo de cavalos, em consequência do qual o menino se recusava a sair às ruas. Ele expressava o temor de que o cavalo entrasse no aposento e o mordesse. Verificou-se que este seria o castigo por seu desejo de que o cavalo caísse, morresse. Depois que o medo do garoto ao pai foi afastado, assegurando-lhe repetidamente que não havia razão para isso, percebemos que ele estava às voltas com desejos que tinham por conteúdo a ausência, partida, a morte do pai. Ele enxergava no pai, como claramente dava a entender, um concorrente no favor da mãe, para a qual se dirigiam em vagos prenúncios os seus desejos sexuais nascentes. Achava-se, portanto, na típica postura do filho homem em relação aos pais, que denominamos complexo de Édipo, e na qual vemos o complexo nuclear das neuroses. O que aprendemos de novo na análise do pequeno Hans é o fato valioso para o totemismo de que em tais condições a criança desloca do pai para o animal uma parte de seus sentimentos. A análise mostra as vias de associação pelas quais se dá esse deslocamento, tanto as de conteúdo significativo como as causais. Também permite perceber seus motivos. O ódio, que vem da rivalidade pela mãe, não é capaz de difundir-se em entraves na psique do garoto. Tem de lutar com o afeto e admiração que sempre existiram pela mesma pessoa. O menino se acha numa atitude emocional dúplice, ambivalente perante o pai, e procura alívio nesse conflito de ambivalência, deslocando seus sentimentos hostis e angustiados para o sucedâneo do pai. Mas o deslocamento não pode solucionar o conflito, de modo a criar uma pura separação entre os sentimentos ternos e os hostis. O conflito prossegue no objeto do deslocamento. A ambivalência passa para este. É inegável que o pequeno Hans tem não apenas medo dos cavalos, mas também demonstra respeito e interesse por eles. Quando diminui seu medo, ele se identifica com o animal temido, dá pinotes como um cavalo e morde seu pai. Em outro estágio de dissolução da fobia, não se importa em identificar os pais com outros animais grandes. Pode-se dizer que essas zoofobias das crianças reaparecem determinados das crianças reaparecem que nessas zoofobias crianças reaparecem determinados traços do totemismo em forma negativa. Mas devemos a Sandor Ferenczi a ótima observação de um caso de que não seria exagero designar como totemismo positivo numa criança. É verdade que o pequeno Arpad, o protagonista do relato de Ferenczi, né? Os interesses totêmicos não surgem diretamente relacionados ao complexo de Édipo, mas com base no pressuposto narcísico deste, o medo da castração. Quem ler atentamente a história do pequeno Hans, porém, achará também nele a evidência bastante de que o pai é admirado como possuidor do genital grande e temido como aquele que ameaça o seu genital. No complexo de Édipo e no complexo de castração, o pai desempenha o mesmo papel, o de temido adversário dos interesses sexuais infantis. A castração, o seu substituto, o enceguecimento, é o castigo com que ele ameaça. Quando o pequeno Arpad tinha 2 anos e meio, durante as férias de verão, ele tentou urinar num galinheiro
e uma galinha bicou ou quase pegou o seu membro. Um ano depois, de volta ao mesmo lugar, tornou-se ele próprio uma galinha. Interessou-se apenas pelo galinheiro e tudo que ali se passava, e trocou a linguagem humana por cacarejos e cocoricós. Na época em que foi observado, tinha 5 anos. Ele falava de novo, mas também nas conversas tratava exclusivamente de galinhas e de outras aves. Não brincava com nenhuma outra coisa e cantava apenas canções em que havia menção de aves. Sua atitude literalmente é o ancestral da galinha pintadinha, né? É inevitável essa piada infame, mas enfim, vamos lá. Sua atitude para com seu animal totêmico era bastante ambivalente, ódio e amor desmedidos. Sua brincadeira favorita era a matança de galinhas. A matança das aves é para ele uma festa. É capaz de dançar por horas em torno dos corpos dos bichos, tomado de excitação. Mas em seguida beijava e alisava o animal abatido, limpava e acariciava as galinhas de brinquedo que ele próprio havia maltratado. Tem uma canção de um músico do leste europeu chamado Goran Bregovic, e que a música se chama Ederlezi, que é um menino que canta, né? Same ama, oroquerena. E o refrão é Edelezi, saoromanaye. Essa música é uma música linda, singela, você escuta, fala, ai, que menininho bonitinho, que voz delicada. Ele tá cantando o sacrifício do carneiro, né? Que é o sacrifício do carneiro que acontece toda época, uma espécie de sagração de primavera, ritual de solstício, equinócio lá, que acontece no leste europeu, né? E é muito delicado, e é ele perguntando, papai, papai, a gente não vai sangrar o carneiro esse ano? E esse é o ritual do Ederleze. Interessante, né? Me lembrou bastante essa dimensão aqui. Vale a pena. Recomendo o Goran Bregovic aí, que é um músico sensacional. Continuando, Arpad cuidava ele mesmo para que o sentido de sua estranha atividade não permanecesse oculto. De vez em quando, ele traduzia seus desejos da linguagem totêmica para a vida cotidiana. Meu pai é o galo, disse numa ocasião. Agora sou pequeno, sou um pintinho. Quando eu ficar grande, vou ser uma galinha. Quando crescer mais ainda, vou ser um galo. De outra, quis comer um ensopado de mãe, por analogia com o ensopado de galinha. Era pródigo em ameaças de castração aos outros, tais como ele mesmo havia sofrido por masturbar-se. Segundo Ferenczi, não resta dúvida quanto à origem do interesse pela atividade de um galinheiro, a frequente copulação de galos e galinhas, a postura dos ovos e o aparecimento dos pintos, satisfaziam sua curiosidade sexual que se dirigia propriamente à vida familiar humana. Ele havia formado seus desejos objetais segundo o modelo da vida das galinhas, quando disse a uma vizinha certa vez: Eu vou casar com a senhora, com sua irmã, minhas 3 primas e a cozinheira. Não, em vez da cozinheira, minha mãe. Mais adiante, poderemos avaliar mais completamente essa observação. Por ora, apenas destacamos 2 traços, como sendo valiosos pontos de contato com o totemismo: a completa identificação com o animal totêmico e a atitude emocional ambivalente em relação a ele. Por essas observações, nos sentimos autorizados a introduzir, na fórmula do totemismo, no caso do homem, o pai no lugar do animal totêmico. Percebemos, então, que com isso não damos um passo novo ou particularmente ousado. Os primitivos mesmos declaram isso, e onde o sistema totêmico ainda se acha em vigor, designam o totem como seu ancestral e pai primevo. Nós apenas tomamos literalmente uma afirmação desses povos com a qual os etnólogos não sabiam exatamente o que fazer e que, por isso, relegaram ao segundo plano. A psicanálise nos adverte, ao contrário, que enfatizemos precisamente esse ponto e a ele vinculemos a tentativa de explicação do totemismo. O primeiro resultado de nossa substituição é bastante notável. Se o animal totêmico é o pai, o teor dos 2 principais mandamentos do totemismo, os 2 preceitos que constituem seu núcleo, não matar o totem e não ter relações sexuais com a mulher do totem, coincide com os 2 crimes de Édipo, que matou o pai e tomou a mãe por esposa.
e com os dois desejos primordiais da criança, desejos cuja repressão insuficiente ou cujo redespertar forma o núcleo de talvez todas as psiconeuroses. Se essa equiparação for mais que uma enganadora obra do acaso, ela deverá nos permitir lançar alguma luz sobre a gênese do totemismo em tempos imemoriais. Em outras palavras, conseguiremos tornar verossímil que o sistema totêmico resultou das condições do complexo de Édipo, tal como a zoofobia do pequeno Hans e a perversão do pequeno Arpad, envolvendo as galinhas. Para verificar essa possibilidade, vamos agora examinar uma peculiaridade do sistema totêmico, ou poderemos dizer, da religião totêmica, que ainda não pôde ser considerada. Impressionante como ele não deixa ponto sem nó, né? Você fala, ele vai passar aqui, ele não vai ver. Aí ele volta. Olha aqui. Aí você fala, agora pode ir. Não, não, vamos voltar porque eu quero explicar de um outro jeito, né? Ele não deixa a ponta solta, né? Ele pode até falar, não concordo com o que falei antes, eu volto, eu refaço, mas ele não deixa a ponta solta, né? O homem não tem. Ele só erra quando é de propósito, quando ele é capaz de consertar, não é? Tem uma naturalidade da escrita que me chama muita atenção, né? Como pode ser tão literário ao mesmo tempo e tão científico ao mesmo tempo, né? Um limite entre a literatura e a ciência que é muito gostoso e esquisito, né? Estranhamente familiar, vamos colocar assim, né? 4. Falecido em 1894, W. Robertson Smith foi físico, filólogo, exegeta da Bíblia e estudioso da antiguidade, um homem de muitas facetas, de inteligência livre e penetrante. Realmente, né? Que missão, né? Ele expressou no livro publicado em 1889 sobre a religião dos semitas a conjectura de que uma cerimônia peculiar, a chamada refeição totêmica, desde o início era parte integrante do totemismo. Em apoio dessa tese, ele dispunha apenas da descrição de um único evento assim oriunda do século V a.C., mas soube dotá-la de um alto grau de verossimilhança mediante a análise dos sacrifícios entre os antigos semitas. Como o sacrifício pressupõe uma divindade, trata-se de inferir retrospectivamente de uma fase superior do rito religioso àquela mais baixa de todas, a do totemismo. Procurarei tirar do excelente livro de Robertson Smith as afirmações sobre origem e significado do ritual de sacrifício, que são decisivas para nós, deixando de lado os pormenores, frequentemente tão interessantes e, de forma coerente, negligenciando os desenvolvimentos posteriores. Está fora de questão, num resumo como este, transmitir ao leitor a lucidez e a força comprobatória da exposição original. Robertson Smith informa que o sacrifício no altar foi o elemento essencial no ritual das religiões antigas. Tem o mesmo papel em todas as religiões, de modo que devemos relacionar sua origem a causas bastante gerais que em toda parte atuavam da mesma forma. O sacrifício, o ato sagrado, kat eokn, por excelência, sacrificium hierurgia, significava originalmente algo diverso do que outras épocas vieram designar com o termo, a oferenda à divindade para reconciliar-se com ela ou ganhar seu favor. Foi do sentido secundário de abnegação que derivou o uso profano da palavra. Tudo indica que, primeiramente, o sacrifício não foi senão an act of social fellowship between the deity and his worshippers, né? Um ato de amizade social entre a deidade e seus worshippers e seus cultivadores, cultuadores. Worship na guitarra se fala muito, né? A turma dos worshipeiros, né? Worship é esse ritual de adoração, né? Fala aí, Benja. É, Não, aqui embaixo ele fala crente de Deus, com seu Deus, né? de comunhão dos crentes com... Uma- Ah, tá, é. Uma dissociabilidade, é a tradução de agora que eu vi. Beleza. Comunhão dos crentes com seu Deus. Beleza. Coloquei um ato de... Como que é? De amizade social, né? Sociabilidade. Massa. É isso aí. Comidas e bebidas eram dadas em sacrifício, as coisas de que o ser humano se alimentava, carne, cereais, frutos, vinho, óleo, ele as sacrificava também a seu Deus.
Apenas quanto à carne do sacrifício havia restrições e exceções. O Deus alimentava-se dos animais de sacrifício juntamente com os seus adoradores, enquanto os vegetais ficavam apenas para ele apenas. Não há dúvida de que os animais são os sacrifícios mais antigos e que já foram os únicos. Os sacrifícios vegetais surgiram da oferenda dos primeiros frutos e corresponderam a um tributo aos senhores do solo e da terra. Mas o sacrifício animal é anterior à agricultura. Sabe-se, tomando por base vestígios da linguagem, que a parte do sacrifício destinada ao Deus era considerada inicialmente o seu verdadeiro alimento. Com a progressiva desmaterialização do ser divino, essa ideia tornou-se repugnante. Ela foi evitada, concedendo-se à divindade apenas a parte líquida da refeição. Mais tarde, o uso do fogo, que dissolvia em fumos a carne sacrificada no altar, permitiu uma preparação dos alimentos humanos que os fez mais apropriados ao ser divino. A substância da bebida do sacrifício era originalmente o sangue dos animais sacrificados. Depois do vinho, foi o substituto do sangue. Os antigos o consideravam o sangue da videira, como ainda hoje nossos poetas o chamam. Portanto, a mais antiga forma de sacrifício, mais velha que o uso do fogo e o conhecimento da agricultura, foi o sacrifício animal, em que o Deus e seus adoradores desfrutavam juntos a carne e o sangue. Era essencial que cada um dos participantes tivesse sua parte da refeição. Tal sacrifício era uma cerimônia pública, a festa de todo um clã. A religião era assunto de todos, o dever religioso era parte da obrigação social. Sacrifício e festividade coincidem em todos os povos. Cada sacrifício traz consigo uma festa e nenhuma festa pode ser realizada sem sacrifício. A festa do sacrifício era uma oportunidade de elevar-se alegremente acima dos próprios interesses, de enfatizar os laços mútuos e com a divindade. A força ética da refeição sacrificial pública baseava-se em antiquíssimas concepções sobre o significado de comer e beber em companhia de outrem. Comer e beber com alguém era, ao mesmo tempo, um símbolo e um robustecimento do vínculo social e da adoção de obrigações recíprocas. A refeição sacrificial exprimia diretamente o fato de que o Deus e os adoradores são comensais, mas isso envolvia todas as suas outras relações. Costumes ainda em vigor entre os árabes do deserto mostram que aquilo que une não é o fator religioso, mas o próprio ato de comer. Quem divide mesmo um pequeno bocado com um beduíno ou bebe apenas um gole do seu leite não precisa mais temê-lo como inimigo, podendo estar certo de sua proteção e sua ajuda, mas não eternamente. A rigor, apenas enquanto a matéria ingerida conjuntamente permanece em seu corpo. Desse modo realista, o laço da união é compreendido. Ele necessita de repetição para ser forte e duradouro. Essa dimensão do comer como ato religioso, do comer como união, do comer como rito, é algo que eu acho bem interessante para a gente pensar, para a gente provocar reflexões e para trabalhar os nossos pacientes e nós mesmos quando a gente fica às voltas com questões na psicanálise sobre alimentação, sobre compulsão à alimentação, sobre, né, sobre o ato da adicção em comer, em não comer, no caso, né, da bulimia, da anorexia, né? Como eu costumo dizer que o ato de, por exemplo, reeducar-se em termos de alimentação e dietas, por vezes é mais difícil, por exemplo, que o ato de parar de fumar. Porque parar de fumar, você simplesmente chega uma hora que você para de fumar. Se amarrando ou não num poste, mas você para de fumar. E você pode parar de fumar. Contudo, você não pode parar de comer, né? Você precisa comer. E alimentar-se diz aqui o tio Freud, né? Agora estamos lendo sobre isso, né? É um ato ancestral, ritualístico em todos nós. Então, invariavelmente, toda vez que a gente se alimenta, a gente está mobilizando cadeias de significantes, está realizando eventos semióticos, né? E de linguagem e para quem ou para além da linguagem, né? Então,
É importante, eu acho que esse trechinho aqui, ele é bem interessante para fermentar esse tipo de debate, né? Que eu acho sempre muito, aparece bastante na clínica, tudo. Aqui, Fábio, só te interrompendo, Ah, aqui nós tínhamos um político que faleceu já, o Amazonino Mendes. Não sei se vocês já chegaram a ouvir. já ouvi Ele falar. foi governador e um governador muito que fez muita coisa aqui no Amazonas, né? Aqui na capital. E ele era conhecido assim como um caboclo do povo. E era muito interessante, porque uma característica dele era essa. E ele parecia gostar disso. Ele ia na casa dos caboclos e tal, e comia com eles, sempre. Hum. E ele sempre comia, e os caboclos gostavam muito dele. E parece que ele tinha isso como uma marca. Ele ia na casa dos caboclos. E isso é um pouco antagônico ao político, né? Porque parece que o político ele tem uma espécie de nojo, né? De comer ali junto com o pobre, junto com. E Uhum. é incrível como as pessoas simpatizavam com ele também por causa dessa característica dele de chegar na casa dos pobrezinhos, comer com ele, tomar na canequinha, comer no pratinho. E ele era muito querido nesses meios. Isso parece que era uma coisa constante dele, de chegar e comer com os pobres, comer com todo mundo. Não, com certeza, né? Essa marca é valorosa, né? É o modo que ele tinha de estabelecer laço, né? Nessa ritualização, né? Por isso, por exemplo, que não vou aqui citar o nome, mas era uma vez um político muito abjeto que ele fazia o quê? Ele comia se cagando de farofa, esparando, amerdalhando como um verme, como um parasita, como um ser abjeto. Por quê? Porque ele era incapaz de comer com o pobre. Então ele emulava de modo fake, né? Ou seja, ele dizia ali, naquela pantomima bufa de comer, olha como eu como pobre, mas nisso ele dizia dele, eu sou o porco e não o pobre. E por isso se sentava à mesa com leite condensado e pão, emulando o pobre que ele tanto enojava, né? Olha como o ritual da alimentação diz muito. No caso, você trouxe o amazonino, alguém que tinha sensibilidade de comer de verdade com o pobre. E eu lembrei da história, era uma vez, de um verme, né? Que um verme de uma gaiola, né? Que se alimentava como uns porcos e logo vai voltar para o lugar dos porcos, sem querer ofender os porcos, é claro, longe de mim, né? Aproveitei isso para também adicionar para pimentar. Mas legal a história da Amazônia, interessante, né? E também o ato do que é sabido dos políticos também, dos políticos populistas, né? Que vão lá comer pastel, né? Vai a cena da hora do político na feira comer pastel, É. né? E, E é a e hora do só, vamos ver, né? e só no tempo da eleição, né? Sim. Assim, é muito interessante ver políticos como o Dória comendo pastel, por exemplo, Aécio comendo pastel. Assim, a cara, né, do comendo pastel, alguém que não tem intimidade, porque a gente sabe que pastel é coisa que se come com o cotovelo, né? A hora que o caldo escorre é porque o pastel tá bom e você realmente come com verdade. Aquilo você tá feliz comendo seu pastel, né? E o Dória, você vê que tava ali, né? Enfim, mas é total, total. Coisa da alimentação é algo que eu acho bem interessante, que é uma experiência minha também, essa, de pensar a questão da alimentação, a questão da adicção, né? E como ela é ritualística, né? E como ela abre, se a gente for pensar nas dimensões das compulsões, das repetições, das neuroses obsessivas, né? Como a dimensão alimentar, ela é atravessada por tudo isso, né? Sempre dá um pano para manga eterno, né? Para pensar nisso. E voltando, mas por que se atribui tal força vinculadora ao ato de comer e beber juntamente com os outros? Nas sociedades mais primitivas, há apenas um vínculo que une incondicionalmente e sem exceção, o da comunidade de clã, kinship. Os membros dessa comunidade respondem solidariamente uns pelos outros. Um kin, que aliás, será que é a origem da palavra king? Não sei, tá parecendo, mas enfim, né? Um kin é um grupo de pessoas cujas vidas se acham tão ligadas que podem ser vistas como partes de uma vida conjunta.
Havendo o homicídio de alguém do Kim, não se diz o sangue desse ou daquele foi derramado, e sim, o nosso sangue foi derramado. Em hebraico, a expressão com que se reconhece o parentesco de clã é tu és meu osso e minha carne. Kinship significa, portanto, particularmente uma substância comum. Então é natural que ela não se baseie apenas no fato de que a pessoa é parte da substância de sua mãe, da qual nasceu e com cujo leite foi alimentada, mas de que também a alimentação que a pessoa ingere mais tarde e com a qual renova seu corpo pode obter e reforçar a kinship. Se um homem partilhava a refeição com seu Deus, isso expressava a convicção de que eram da mesma matéria, e aquele visto como estrangeiro não era convidado a partilhar uma refeição. Né? Tem vários episódios bíblicos, né? Tem passagens tipo, não só bíblicos, né? Venha, sente-se à mesa, tá? Né? Partilhar da mesa, né? Tal, né? No Game of Thrones tem isso, né? De ir para o Valhalla e sentar-se à mesa com Odin e partilhar do festim, né? Uma coisa assim. Tem essas dimensões todas, né? Portanto, originalmente a refeição sacrificial era um banquete de parentes do mesmo clã, conforme a lei de que apenas parentes do mesmo clã comiam juntos. Em nossa sociedade, a refeição une os membros da família, mas a refeição sacrificial nada tem a ver com a família. A kinship é mais velha do que a vida familiar. As famílias mais antigas de que temos conhecimento compreendem pessoas de diferentes associações de parentesco. Os homens desposam mulheres de outros clãs. As crianças herdam o clã da mãe. Não há parentesco de clã entre o homem e demais membros da família. Numa família dessas, não há refeição comum. Ainda hoje, os selvagens comem isoladamente, e as proibições alimentares religiosas do totemismo lhes tornam impossível comer com suas mulheres e filhos. Voltemos agora para o animal sacrificial. Como vimos, não havia reunião do clã sem sacrifício animal. Mas também, o que agora é importante, não se abatia o animal fora dessas ocasiões solenes. Não havia problema em alimentar-se de frutos, de caça selvagem e do leite dos animais domésticos. Mas escrúpulos religiosos impediam que se matasse um animal doméstico para o consumo pessoal. Não há a menor dúvida, diz Robertson Smith, de que todo sacrifício foi originalmente uma cerimônia do clã e que a morte de uma vítima era uma daquelas ações proibidas para o indivíduo e justificadas apenas quando todo o clã assumia a responsabilidade. Entre os primitivos, há apenas um tipo de ações a que se aplica essa descrição, aquelas que atingem a santidade do sangue do clã. Uma vida que nenhum indivíduo tem permissão de tirar, que pode ser sacrificada apenas com o consentimento e a participação de todos os membros do clã. Acha-se no mesmo plano que a vida desses próprios membros. A regra de que todo conviva da refeição sacrificial deve provar da carne da vítima tem o mesmo significado que o preceito de que a execução de um membro culpado do clã deve ser empreendida pelo clã inteiro. Em outras palavras, o animal do seu sacrifício era tratado como um membro do clã. A comunidade que sacrifica o seu deus e o animal do sacrifício eram do mesmo sangue, membros de um único clã. Com base numa rica evidência, Robertson Smith identifica o animal do sacrifício com um animal totêmico. Havia duas espécies de sacrifícios na antiguidade tardia: a dos animais domésticos, que originalmente eram também comidos, e sacrifícios extraordinários de animais que eram proibidos por serem impuros. Uma investigação mais detida mostra que esses animais impuros eram animais sagrados, que eram oferecidos em sacrifício aos deuses para os quais eram sagrados, que originalmente eles eram identificados com os deuses mesmos, e que os crentes enfatizavam de algum modo no sacrifício seu parentesco sanguíneo com o animal e o deus. Em épocas ainda anteriores, não há essa distinção entre sacrifícios habituais e místicos. Todos os animais são originalmente sagrados. Sua carne é proibida e pode ser provada apenas em ocasiões solenes, com a participação de todo o clã. Matar o animal equivale a derramar sangue do clã e tem de ocorrer sob as mesmas cautelas e garantias contra recriminações. Em toda parte, a domesticação de animais e o surgimento da pecuária
parecem ter dado fim ao totemismo puro e rigoroso dos primórdios, mas o que permaneceu de sagrado nos animais domésticos, na religião pastoral de então, é suficientemente claro para percebermos o seu original caráter totêmico. Ainda na era clássica tardia, em vários lugares o ritual prescrevia que o sacrificante fugisse após a realização do sacrifício, como que para escapar a uma punição. Na Grécia, a noção de que matar um boi era de fato um crime deve ter predominado um certo tempo. Na festa ateniense das bufônicas, assassinados do boi, era instaurado um processo formal depois do sacrifício, no qual todos os envolvidos eram interrogados. Concordava-se, por fim, em que a culpa do assassinato cabia apenas à faca, que então era lançada ao mar. Tenho certo que o Benjamin, com seu sorriso enigmático, deve ter lembrado da seguinte lenda que percorre norte e nordeste, que é quando o caboclo chega e mata e fala: Eu não matei, eu só enfiei a faca. Quem mata é Deus. Foi isso que você riu, Benjamin? Eu imagino que foi. Estou certo, né? Tá certo, Fábio. Eu cheguei por aí também, ó. Né? Aí não teve culpa, né? Não é? Não, que legal ele trazer isso, porque é uma fala muito recorrente, né, dos povos, dos caboclos, dos nossos ancestrais ou dos nossos, assim, não tão ancestrais, por vezes, parentes distantes ou pessoas populares na sua simplicidade mais extrema, né, quando lá pegos lá pela polícia, porque matou alguém, né, o sujeito vai lá, o caba vai lá e fala, não, não matei não, eu só enfiei foi a faca, né, eu enfiei foi a peixeira. Quem mata é Deus. Né? Isso é de um. Fala, pô, o cara tá sendo cínico. Então, mas há uma verdade mítica nesse suposto cinismo que é muito interessante, né? E muito reveladora, né? Muito reveladora, né? Vai preso, vai, mas mas que ele tem lá as razões dele, ele tem, né? Apesar do temor que protege a vida do animal sagrado, como membro do clã, de vez em quando se torna uma necessidade matar o animal daquele numa solene comunhão e dividir sua carne e seu sangue entre os que fazem parte do clã. O motivo que impõe esse ato revela o sentido mais profundo do sacrifício. Vimos que em épocas posteriores toda a refeição comum, a participação da mesma substância que entra no corpo, produz um vínculo sagrado entre os comensais. Em épocas mais antigas, esse significado parece caber apenas à participação na substância de uma vítima sagrada. O mistério sagrado da morte sacrificial se justifica pela consideração de que apenas dessa maneira pode ser criado o vínculo sagrado que une os participantes entre si e com seu Deus. Esse vínculo não é outra coisa senão a vida do animal sacrificial que habita em sua carne e seu sangue e que é transmitida a todos os participantes através da refeição sacrificial. Uma tal noção se acha na base de todos os pactos de sangue, com que, ainda em épocas recentes, os homens se empenharam uns com os outros. A concepção inteiramente realista da comunidade de sangue como identidade de substância permite compreender a necessidade de renová-la periodicamente pelo processo físico da refeição sacrificial. Interrompemos aqui a comunicação da linha de argumentos de Robertson Smith para resumir seu âmago nos termos mais sucintos. Quando surgiu a ideia de propriedade privada, o sacrifício foi entendido como um presente à divindade, como transferência de propriedade do homem para o Deus. Mas essa interpretação deixou sem esclarecimento as peculiaridades todas do ritual do sacrifício. Nas épocas mais antigas, o animal sacrificial mesmo era sagrado e sua vida era intocável. Podia ser tirada apenas com a participação e responsabilidade de todo o clã e na presença do Deus para fornecer a substância sagrada, cujo consumo garantia aos membros do clã a identidade essencial de uns com os outros e com a divindade. O sacrifício era um sacramento. O próprio animal sacrificial era um membro do clã. Ele era, de fato, o velho animal totêmico, o próprio Deus primitivo,
cuja morte e absorção permitia aos membros do clã reavivar e garantir sua semelhança com ele. Dessa análise do sacrifício, Robertson Smith tirou a conclusão de que a matança e devoração periódica do totem em épocas anteriores à duração de divindades antropomórficas teria sido um importante elemento da religião totêmica. A cerimônia dessa refeição totêmica, segundo ele, acha-se conservada na descrição de um sacrifício de época posterior. São Nilo relata um sacrifício que os beduínos do deserto do Sinai costumavam fazer no final do século IV depois de Cristo. A vítima, um camelo, é amarrada sobre um rude altar de pedras amontoadas, e o líder do grupo, após conduzir os adoradores por 3 vezes ao redor do altar, numa procissão solene acompanhada de cantos, inflige o primeiro golpe e apressadamente bebe o sangue que jorra. Em seguida, todo o bando cai sobre a vítima com suas espadas, cortando pedaços da carne trêmula e devorando-os crus, com tamanha rapidez que, no breve intervalo entre o surgimento da estrela matutina para a qual era feito o sacrifício, que marcou o início do serviço, e o desaparecimento de seus raios ante o sol nascente, todo o camelo, corpo, ossos, pele, sangue e vísceras é completamente devorado. Tudo indica que esse ritual bárbaro, que evidencia grande antiguidade, não era algo isolado, mas a forma original comum do sacrifício totêmico, que depois conheceu as mais diversas atenuações. Me lembrei agora que no ritual de casamento cristão ortodoxo, tá? Pelo menos no que eu pude ver, o ritual de casamento, os noivos em torno do altar, né? E bom, o altar é um lugar de sacrifício, né? Sangue de Cristo, corpo de Cristo, então, né? Os noivos, eles fazem esse movimento de circundar por 3 vezes o altar para depois receberem a sagração do padre. Falo isso de testemunho próprio, né? O meu querido amigo lá, o Padre Tito, né? Pai da Yaci, né? Sacerdote da igreja cristã ortodoxa, e ele faz o casamento do filho, né? Do Thomas, psicanalista também, diga-se de passagem, Thomas Kell, né? Na igreja, mediante esse rito, é muito bonito, sabe? Eles ali em torno do altar, tal, né? Interessante como, né? E bom, daí tem toda a questão numerológica do 3, enfim, né? Tem toda uma, né? É bem interessante essa marcação. Tudo indica, bom, isso já. Muitos autores recusaram-se a dar valor à concepção do banquete totêmico, porque não podia ser corroborada pela observação direta no estágio do totemismo. O próprio Robertson Smith indicou exemplos em que o significado sacramental do sacrifício parece estar fora de dúvida, como os sacrifícios humanos dos astecas e outros que lembram as circunstâncias da refeição totêmica, como os sacrifícios de ursos feitos pelo clã urso dos Ottawas, da América, e as festas do urso dos Ainos, no Japão. Fraser informou detalhadamente sobre esses e outros casos semelhantes nas 2 últimas partes publicadas de sua grande obra. Uma tribo indígena da Califórnia que venera uma grande ave de rapina, o busardo, mata-a cerimoniosamente 1 vez por ano, depois guarda luto por ela e conserva sua pele com as penas. Os índios Zunis do Novo México procedem da mesma forma com sua tartaruga sagrada. Na cerimônia Intitiuama das tribos da Austrália Central, observou-se uma peculiaridade que concorda muito bem com as pressuposições de Robertson Smith. Todo clã que pratica magia para favorecer a multiplicação de seu totem, do qual, no entanto, não pode ele próprio comer, é obrigado a provar dele durante a cerimônia, antes que se torne acessível aos outros clãs. O melhor exemplo de fruição sacramental do totem, normalmente proibido, se acha, de acordo com Fraser, entre os Binis da África Ocidental, que está ligado às cerimônias fúnebres dessas tribos. De nossa parte, acompanhamos Robertson Smith na suposição de que a morte sacramental e devoração comum do animal totêmico, normalmente proibido, foi um traço significativo da religião totêmica.
Deixa eu ver. Aqui no 5. Tem muito pro 6. Como é que estamos aqui? Eu acho. Deixa eu ver, pelo que a gente andou, eu acho até que a gente andou bastante. Eu acho que vamos ficar por aqui. O que que vocês acham? Eu acho bom, né? Por mim tudo bem, Fábio. Né? É, tudo bem, Samuel. É isso mesmo? Ficamos por aqui, É, né? Assim a gente assim. mantém o suspense, né? Nessa toada lacaniana do corte. Então, ah, entraremos na questão do suposto significativo traço totêmico. Paramos aqui, então, na leitura. Deixa eu ver, temos um no chat aqui. Vou precisar sair o Marcinho. Opa, valeu, Marcelo, obrigadíssimo. Estamos aqui, então, no texto no PDF. Hoje é dia 4/11. Hoje? 11/4. Desculpa. É, não é novembro ainda, né? Então tá. Não, tá é longe. É que sabe o que que é? Que nem Os, re- americano. eu tenho um relógio aqui. E os relógios estão nessa mania horrenda agora que inverteram a ordem, as coisas. É, me confundo, né? 11 de abril. No PDF a gente parou, né? Na página 139. Nossa, que é ansiedade para levar para análise mesmo, né? Novembro é muita coisa. E no texto, né? No livro, a gente está na página 214. Certinho? Deixa eu ver, temos aqui no chat um salve do Marcelo. Valeu, Marceleza, obrigado pela presença. Espero que vocês estejam aí em casa assistindo no telão, né? A nossa diversão antropológica. E bom, estamos no 215, nosso texto vai até 240 e pouco, é isso? Né? 240, olha, eu acho que mais. Do jeito que eles vão, uns dois encontros, não? A gente não adentra muito em maio, não, né? Aham. No comecinho de maio estamos terminando. Tá Muito faltando bem obrigado. pouco. Certinho? Deixa eu dar um parar aqui. Parar também aqui. Deixa eu ver, tem um comentário no chat. Até semana que vem. Obrigado, Marceleza. Obrigado, vou parar a gravação. Valeu, gente.